Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí. Eu sou o Luiz Rodrigo e hoje nós estamos recebendo uma figura ilustre, um representante com forte atuação da bancada rural. E é um representante da nossa região que representa os agricultores com veemência. Nós estamos falando do querido deputado federal reeleito agora nas novas eleições, Arnaldo Jardim. Deputado, muito prazer, muito obrigado por estar aqui. Uma alegria muito grande, Luiz, poder estar com você. É isso aí que são os desafios que nós estamos enfrentando. Quero lhe parabenizar pelo programa, muito bem sucedido aqui. Desejar que ele cada vez mais possa informar, ser uma referência para as pessoas da nossa querida Ribeirão Preto. Cumprimentar a TV RP por tê-lo aqui no programa e dizer da minha alegria de estar aqui, prestar contas daquilo que nós estamos fazendo, receber as suas sugestões dos nossos telespectadores também, isso que ajuda a termos uma melhor atuação. Ok. Deputado, para nós iniciarmos, eu já tive a informação que hoje nós passamos por um momento expressivo de votação e conseguimos, para o setor sucroenergético, conseguimos um benefício fiscal, né, de restituição do imposto de exportação. O que o senhor pode falar desse momento aí de transição? Esse momento que ocorreu efetivamente, como é que foi isso? Luiz, você sabe muito bem que o setor sucroenergético vive uma crise sem precedentes. Nós temos mais de 60 usinas que fecharam nos últimos 4 anos, outras 70 estão em recuperação judicial. Isso provoca um dano enorme a toda a nossa região, provoca aqui em Ribeirão Preto uma queda muito acentuada, quer seja pela arrecadação direta, na medida em que esse setor diminui a sua atividade, quer seja pelos desdobramentos que há em toda a logística, em toda a parte administrativa, toda a parte de serviços que vive em torno da questão da cana, da questão do nosso etanol, na questão do nosso açúcar. Eu assumi, há 1 ano e meio aproximadamente, a responsabilidade, indicado por mais de 250 deputados, para ser o presidente da Frente pela Valorização do Setor Sucroenergético. Você tem acompanhado isso e eu menciono aqui a vocês alguns dos fatos que nos permitiram avançar. E se não resolver a crise, está longe de ser resolvida, infelizmente, pelo menos minorar esses efeitos. Nós conseguimos retirar o PIS/COFINS da cana. Isso foi muito importante. Conquista expressiva. Depois disso, uma conquista expressiva realmente, dá um ganho aproximadamente de rentabilidade de 12 a 14 centavos no litro de etanol, faz diferença. Depois disso, nós conseguimos um avanço importante, que foi no programa Inovar Alto da indústria automobilística. Por incrível que pareça, não estava incluído lá o motor flex. E no híbrido que se projeta para o futuro, nós estamos agora tendo um salão de automóvel aberto em São Paulo, tem um carro híbrido lá, Luiz, que é uma coisa fantástica. Ele é capaz de andar com uma única carga 900 quilômetros. Né? E nesse carro, que é o caso do futuro, nós deveríamos projetar etanol e elétrico. E o governo só definiu no primeiro instante gasolina e elétrico. Então nós conseguimos aprovar isso. Depois, nós temos hoje uma crise de energia. Quer seja pela seca, quer seja pelo encarecimento de fontes outras, e nós poderíamos estar gerando muito mais energia a partir do bagaço da cana. O governo dizia que era caro, não contratou. Hoje está pagando o dobro para as termoelétricas de uma energia que estava aí disponível. Então nós conseguimos agora que venham leilões específicos para contratar essa fonte de energia. Foi um avanço importante também. Os jornais dessa semana trouxeram uma notícia de que os estudos técnicos foram completados e uma emenda minha foi aprovada e depois sancionada pela Presidente da República, e nós vamos aumentar a mistura do álcool anidro de 25% para 27,5%. Exatamente isso. Dá um consumo adicional de 1,3 bilhão de litros. Então, tudo isso foi importante. Essa medida que você se refere é uma notícia muito recente, você está atualizado, que foi agora no Reintegra, que é o apoio às exportações. Na proposta que o governo havia mandado, não estava incluído a exportação do etanol e a exportação do açúcar. E nós conseguimos incluí-lo, com isso o Reintegra se estende também pelo setor. Foram coisas importantes, mas nós ainda temos um caminho por trilhar. E a diferença
da competitividade do etanol só vai acontecer se houver de novo o imposto sobre o petróleo. Por que sobre o petróleo? Porque o petróleo é combustível fóssil. Demorou 30 milhões de anos para a natureza formar. Tá certo? É altamente poluente. E na sua cadeia produtiva gera pouco emprego. Por isso que quando nós comparamos com isso, um outro que é renovável, a cada safra você planta e a natureza recicla. Algo que é amigável com o meio ambiente, que gera empregos, que é o nosso etanol, não há dúvida que nós precisamos de ter uma taxação, uma tributação sobre a gasolina e um incentivo ao etanol. Então, se vier a CID agora, e nós estamos trabalhando para isso, Luiz, nós vamos ter possibilidade de retomar a competitividade do nosso etanol. Ela está zerada, a CID está zerada desde 2012. Já tem previsão aí, já dá para contar quanto é que ela vai voltar e quando será essa data? Olha, nós gostaríamos que já tivesse sido. E teria sido muito bom para o meio ambiente, para a geração de emprego, e para a economia e para o setor. E para a região, e para Ribeirão Preto. Então está atrasado. Segundo, nós falamos de uma alíquota que vai ficar em torno de 20 centavos, aproximadamente. E nós temos uma outra proposta. Alguns vão dizer, puxa, mas você está propondo que essa elevação da gasolina pode gerar uma inflação maior. Nós temos uma proposta, Luiz, bem arrumada e justa, que é o seguinte: todo o dinheiro arrecadado com a CID vai para um fundo e esse fundo vai ser usado para diminuir os impactos, para diminuir a tarifa de transporte nas regiões que tem transporte urbano. Para Ribeirão Preto, para a cidade de São Paulo. Quem de nós não se lembra das manifestações que aconteceram no país há 1 ano e meio atrás, que tiveram como estopim a questão da tarifa dos 20 centavos na cidade de São Paulo. Então, nós queremos usar esse recurso para exatamente diminuir o custo de transporte. Seria automaticamente isso? Seria automático isso, já direto para o transporte atenuar? Totalmente. É um ganho expressivo para o trabalhador, para o empresário, é um ganho expressivo. Para a juventude. Então, essa é a nossa proposta. Nós pedimos o estudo, temos lá na Universidade de São Paulo a Faculdade de Economia e Administração, a FEA, que tem um instituto de pesquisa, a FIP, Fundação de Pesquisa Econômica, e ela que fez esses estudos para nós, portanto é consistente, é acabado, é arrumado, tá certo? Significa que nós zeramos qualquer impacto inflacionário e fazemos um importante benefício social. O benefício que vem do emprego, com o etanol, e o benefício que vem social com a diminuição da tarifa de transporte urbano. E seria uma escolha, né? Entre a tecnologia estrangeira do petróleo e a tecnologia nacional limpa e pura, e o dinheiro fica aqui no Brasil. É uma escolha sensata, né? É uma escolha sensata investir no setor sucroenergético. Não há nem o que se questionar, que isso está no caminho certo. O que o agricultor pode esperar a mais agora para frente? Olha, nós vamos ter agora um momento em que o governo, que dizia que estava sob controle da situação antes das eleições, nós havíamos feito alertas de que nós tínhamos uma situação de instabilidade econômica, de risco de crescimento do desemprego, e o governo disse: isso é terrorismo, não é nada disso que está acontecendo, a situação está totalmente controlada. Passou a eleição e logo 2 dias depois o Banco Central eleva os juros. Completamente já mudou o discurso. 2 dias depois o próprio ex-presidente Lula disse que a presidente precisa mudar a sua equipe econômica. Ou seja, nos deram razão com relação aos alertas que nós fizemos. É fundamental hoje que nós tenhamos um ajuste do modelo econômico. E nesse ajuste do modelo econômico, nós queremos sentar na mesa com o setor da agricultura, e o setor da agricultura quer ser ouvido nesse momento de ajuste. Não há dúvida de que a âncora na nossa balança de pagamentos foi garantida pela agricultura. Por vários anos, os últimos 2 anos foi nisso. Todos os anos tem sido isso, nos últimos 2 anos você está frisando, está correto isso. Foi quem garantiu. A manutenção do nível de emprego veio também pela agricultura. No momento que o setor da construção, que era o outro setor capaz de gerar emprego, teve problemas crescentes, tá certo? E nós conseguimos garantir pela agricultura. Então nós queremos uma política de preços mínimos, nós queremos que o governo defina claramente um investimento em logística para nosso escoamento de safra. Isso significa ampliar as concessões e parcerias público-privadas. O governo não dá conta de fazer os investimentos em nenhuma parte do mundo, para isso. Nós queremos avançar no genérico,
de insumos para produtos veterinários e outros. É uma pauta importante de diminuição de custos. Nós queremos que a Embrapa, por exemplo, tenha intensificado todo o seu programa de pesquisa para novos cultivares para fazer, tá certo? E nós queremos um fortalecimento do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura hoje é considerado Ministério de segunda linha. Nos 4 anos da presidente Dilma, nós tivemos 5 ministros diferentes da agricultura, numa instabilidade que produz como efeito um descaso com a situação da agricultura que nós queremos reverter. Então, estes pontos que eu agora delineei são os pontos chaves nossos para a defesa, tá certo? E fortalecimento da nossa agropecuária. Agora, deputado, como é uma pergunta específica que o senhor acho que talvez possa dar uma exemplificada melhor. Como é que pode a agricultura, que é tão importante para a balança de pagamentos do nosso país, o crescimento do PIB, a estabilidade econômica foi mantida com base nisso, por que é tão difícil uma bancada, que é a bancada ruralista, que é a segunda maior bancada que nós temos aqui de representação, como é que chegou o setor da agricultura a esse estado com a segunda maior bancada? Olha, primeiro nós temos uma bancada que é boa de número, mas que precisa melhorar de presença ali, do ponto de vista dos debates dos grandes temas nacionais. Então, é uma meia-culpa, porque é muito fácil você olhar e ver os problemas de outros. Então, acho que nós precisamos melhorar. Eu, de minha parte, tenho tentado concorrer para isso, participo lá sistematicamente das reuniões, das atividades e tenho a responsabilidade específica no que diz respeito ao setor sucroenergético de presidir a nossa frente lá, tá certo? Então, nós temos essa pauta de trabalho. Segundo, há uma desconsideração que não é momentânea e não é só fruto da bancada. Há uma desconsideração dos executivos. E há uma desconsideração da formulação de política econômica. A política econômica sistematicamente tem beneficiado outros segmentos da economia. Nós temos uma atenção muito grande ao setor financeiro sempre. Passa modelo, muda projeto aqui e acolá e sempre se mantém aí uma rentabilidade do setor financeiro, do setor de bancos. E nós temos também o próprio setor industrial que tem toda a sua articulação. Alguns segmentos, como é o caso, por exemplo, que eu mencionei da indústria automobilística e outros que tais. Então, nós temos aí um caminho por fazer. Eu estou otimista porque acho que nós temos uma parcela importante de deputados que se elegeram com essa plataforma. Acho que cada vez mais há uma atitude de consciência do nosso segmento e você contribui muito, viu, Luiz? Quando você tem não só a sua militância no sindicato, que eu aproveito a sua presença para dar um grande abraço ao Joaquim, tá certo? Para dar um abraço ao Tomás, que integra a nossa diretoria aqui do sindicato. Tá certo? Quero breve fazer uma visita lá. Quero que você com certeza. Me ajude já está convidado há bastante tempo. Um programa como esse, em que você dá destaque a esse tema também, é muito relevante para que essa conscientização aconteça cada vez mais. Deputado, antes de nós encerrarmos e o senhor passar a sua mensagem final, eu gosto de ressaltar o seguinte: o deputado Arnaldo Jardim é uma figura atuante da bancada ruralista há muito tempo. Diferente como aconteceu com muitos políticos aqui, eu não quero citar nomes, mas um político muito famoso aqui que reuniu muitos agricultores da região, alavancando votos, dizendo que ia defender o setor da agricultura e a gente sabe bem a história qual foi. Ele abandonou o setor da agricultura e foi para um outro segmento aí, a gente sabe muito bem do que a gente está falando. Então, o deputado Arnaldo Jardim é uma pessoa atuante e tem um histórico criado em cima da bancada ruralista. Deputado, muito obrigado. Eu passo a sua palavra para o senhor fazer as considerações finais. Olha, você disse coisas generosas aí sobre mim. Eu dessas quero dizer que eu sou, como a gente briga, pé na terra e calcanhar rachado, tá certo? Sou nascido em Altinópolis, depois mudei-me para Ituverava, tá certo? Setores que são de produção. A nossa Altinópolis com o nosso café extraordinário e meu pai sempre ligado ao setor do leite, onde nós tivemos lá laticínios, depois mudamos para Ituverava, onde também mantivemos lá essa atividade. Ituverava, que já foi a terra do algodão, depois passou por um período junto com São Joaquim da soja, hoje tem uma lavoura canavieira muito acentuada lá na região, tem uma escola de agronomia muito presente, hoje ponteira do ponto de vista tecnológico, e vim para Ribeirão Preto. Me formei aqui no Otoniel Mota, onde essas raízes... Ribeirão Preto é a nossa capital do agronegócio, é hoje uma cidade de serviços, mas serviços estão vinculados a essa vocação, que é a vocação do Brasil, a vocação da agricultura, de um país generoso, de terras generosas, em que, como se diz, em se plantando tudo dá.
tá certo? Enquanto outros países, nós temos regiões desérticas, outros países vivem sob neve eterna, nós temos aqui um privilégio, uma natureza abençoada que nós temos aqui. O que nós precisamos é atenção a essa atividade, prioridade à nossa gente, ética na política e na liderança, tá certo? Para que isso possa prosperar. Se o país tem um pouco de estabilidade e tem um governo que não atrapalha e deixa as coisas acontecerem, responde de uma forma muito presente. É isso aí que é o nosso Brasil, é isso aí que é a nossa gente e é isso aí que eu acredito. Muito obrigado a você, Luiz, muito obrigado à TV RB. Deputado, muito obrigado pela sua presença, isso só enriquece o nosso programa. E programa é isso aí. A gente se vê no próximo domingo. Até lá!